Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias, a nossa Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Palavra do Senhor para os nossos corações. Para aqueles que nos visitam ou que estão em casa acompanhando esta transmissão, nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios e estamos começando hoje o capítulo 4. Já tivemos mais de 8 mensagens nessa carta e, se Deus nos der a graça, nós estaremos indo até o final desta carta, em nome de Jesus. Então, 1 Coríntios capítulo 4, agora pela manhã nós vamos ficar do verso 1 ao 5. A primeira parte deste capítulo. Diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Nós vamos meditar, à luz desse texto, sobre o tema o ofício de pastor, suas funções e seu julgamento. O ofício de pastor, suas funções e seu julgamento. Vamos orar ao Senhor, curva a sua fronte e peça a Deus para nos conceder a direção do seu Espírito, em nome de Jesus. Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e nós carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa falar ao meu coração e ao coração da Tua igreja, a partir daquilo que será extraído desse texto e aplicado para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, nos dá luz, discernimento, intrepidez, temor e tremor diante do Senhor e da Sua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar esse texto sagrado. Meus irmãos e irmãs, o seminário é um período na nossa vida que é inesquecível. Já se vão 10 anos do seminário e quase todos os dias eu penso no seminário, eu lembro do seminário, eu lembro dos amigos, eu lembro das aulas, dos mestres, eu lembro do dia a dia do seminário, que foi marcante na minha vida. E numa ocasião como essa,
e diante de um texto como esse que nós acabamos de ler, não podia ser diferente. Uma das primeiras palavras que a gente aprende no seminário da língua grega é uma palavrinha chamada pistos. Pistos. Pelo menos a minha turma ainda pegou essa tradição no seminário. Pistos. Eu lembro quando a irmã do doutor Augusto Nicodemos, professora Suzana, que dava aula para a gente de português, e a outra irmã do doutor Augusto também dava aula de inglês, Sandra. Quando Suzana, seguindo uma longa tradição no seminário, desde a época do doutor Francisco Leonardo Chauik, que é o sogro do reverendo Augustus, doutor Francisco, quando foi professor e diretor do seminário, ele tinha uma prática que toda aquela geração acompanha. Suzana chegava na sala de aula e colocava no cantinho do quadro assim a palavra pistos. E ela dizia: é só isso que eu espero de vocês. Pistos. Primeira palavra que você vai aprender no seminário. Você pode ter enganado o conselho, a igreja, você pode ter enganado o presbitério, você pode estar enganando todo mundo, mas eu quero isso aqui de vocês, e se eu não encontrar isso aqui em vocês, vocês serão punidos. Pistos. O que isso tem a ver com o texto? O texto que nós acabamos de ler inicia a última parte daquele bloco primeiro da carta aos Coríntios. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Que trata do problema das divisões na igreja de Corinto. É o bloco temático, o primeiro bloco temático da carta. Nesses 4 capítulos, Paulo está tratando das divisões. E ele levantou o assunto das divisões, ele disse como foi informado a respeito daquelas divisões, e ele usa argumentos para combater aquela divisão na igreja, ou aquelas divisões que estavam dentro da igreja. Ele usa a mensagem da cruz, ele usa a sua própria pregação, ele usa vários argumentos teológicos para combater aquele problema. E quando a gente pensa no capítulo 3, que Paulo chegou ao final da sua argumentação, porque se você olha, capítulo 3, do 18 ao 23, onde Paulo parece que chegou ao clímax da sua argumentação. Porque Paulo, no capítulo 3, ele vai mostrar que aquelas divisões eram fruto da carnalidade da igreja, de infantilidade, de carnalidade, de pecado no coração daqueles irmãos. E ele conclui o capítulo 3 chamando atenção para algumas coisas. Ele diz: vocês não entenderam o que são os pastores e o que é a igreja. A causa das divisões aí é uma má compreensão, uma compreensão equivocada do que seja os ministros de Deus e a própria igreja de Deus. Toda vez que você vê problemas na igreja, pode ter certeza que, dentre tantos outros motivos, o que está por trás é uma falsa compreensão do que é o pastor e do que é a igreja. A pessoa não tem noção ainda dessas duas coisas. E aí Paulo vai argumentar da seguinte forma. Ele vai dizer que os pastores, os líderes, os obreiros da casa do Senhor, eles são apenas servos. Ele usou isso no capítulo 3. Servos numa fazenda. Eles são diaconoi, ou estão a serviço. Ele não está falando ali do ofício de diácono, embora ele use a palavra diaconoi.
Eles são servos que estão a serviço nessa grande fazenda. Isso é um pastor, um servo a serviço do Senhor na sua lavoura. Depois ele usa a imagem de um edifício. E ele diz que nós somos esses trabalhadores que estão construindo esse edifício, que já é uma imagem do templo. Os estudiosos dizem que Paulo estava pensando no templo quando ele fala de edifício, porque nos versos seguintes, concluindo o capítulo, ele chama a atenção para o templo. Ele diz que a igreja é o santuário de Deus, e que aquele que tentar destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então ele usa imagens para falar da igreja. A igreja é uma lavoura, a igreja é um edifício, a igreja é um templo. O que são os pastores? São servos na lavoura, são empregados na construção, são os arquitetos, os engenheiros, os mestres de obras da construção, e são os líderes, os sacerdotes na casa do Senhor, que devem lutar para que a casa do Senhor seja cheia do Espírito Santo. E aí ele conclui o capítulo 3 com um argumento muito forte. Olha o que diz aí, capítulo 3, os penúltimos versos. Ele diz assim: portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo o que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. O que a igreja estava dizendo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aí Paulo diz: vocês entenderam tudo errado. Não são vocês que são de Apolo, ou de Paulo, ou de Pedro. É Pedro, Apolo, que é de vocês. Paulo é de vocês. Tudo é de vocês. Os obreiros, os ministros, os pregadores da palavra, eles são de vocês, são presente de Deus para vocês. E ele conclui dessa forma magistral, dizendo: e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Parou aqui, né? Paulo poderia ter parado aqui, toda a argumentação, resolveu o problema, porque são 5 pontos que ele levanta. Mas quando a gente pensa que Paulo parou, ele continua no capítulo 4. E por que ele escreveu o capítulo 4? Porque o problema na igreja de Corinto não era só, o problema das divisões não era só uma questão de escolher A ou B. O problema da igreja de Corinto era uma rejeição ao apóstolo Paulo. Falsos mestres, falsos líderes haviam se infiltrado na igreja de Corinto e estavam minando o ministério de Paulo, colocando em xeque o chamado, o apostolado, a pregação, a vida do apóstolo Paulo. Então, toda vez que a igreja dizia assim: eu sou de Apolo, estava dizendo o quê? Eu não sou de Paulo. Eu sou de Pedro, eu não sou de Paulo. Eu sou de Cristo, eu não sou de Paulo. Tinha um grupo na igreja que dizia que era de Paulo, que estava sendo fiel a Paulo, sim, mas a grande maioria estava rejeitando o apóstolo Paulo. É esse o problema. E no capítulo 4, Paulo vai tratar especificamente dessa questão. Porque o que está por trás aqui, meus irmãos, e isso é muito sério, e nas cartas de Paulo isso é ressaltado muitas vezes, e o reformador João Calvino, no seu comentário, é muito feliz quando ele destaca, praticamente em todas as introduções das cartas, esse ponto. Por que Paulo vai defender o seu apostolado, o seu ministério, no capítulo 4? Para tratar desse tema das divisões. Porque quando você coloca em xeque a vida do obreiro, você destruiu também a mensagem que ele prega. O que está em jogo aqui não é só a vida de Paulo, o chamado de Paulo, mas o que está em jogo aqui
é a pregação do evangelho na cidade de Corinto, que foi feita por Paulo. Se Paulo não é um verdadeiro apóstolo, se Paulo não é um homem de Deus, se Paulo não é aquilo que diz ser, e a igreja estava certa no seu julgamento em relação a ele, a mensagem de Paulo também está comprometida. Por isso que quando a gente pensa que Paulo parou no capítulo 3, no capítulo 4, ele lembra de que havia um problema de rejeição em relação a ele, pessoalmente, e ele vai tratar e vai defender o seu ministério apostólico. E esse capítulo, meus irmãos, é extremamente interessante. Versos 1 a 5, Paulo vai dizer o que é o pastorado, qual a função de um pastor e qual o julgamento que um pastor passa, ou quem pode julgar os pastores. Do verso 6 ao 13, Paulo vai usar aqui de um recurso de retórica, de ironia, para chamar a atenção daquela igreja. Ele vai falar especificamente do seu apostolado, e ele vai dizer, olha, vocês já estão reinando, vocês já estão lá, vocês são da prateleira de cima. Agora, nós, os apóstolos, eu tenho por mim que Deus nos chamou para ser o lixo do mundo, a escória desse mundo, e nós somos a ralé. Vocês não, igreja de Corinto, vocês são top. Nós somos o lixo. E é claro que Paulo está usando aqui de ironia. É um dos textos mais irônicos da Bíblia. Se você não lê esse texto como ironia, você não entende esse texto. Versículo 6 ao 13, Paulo está sendo irônico com a igreja. Só que como ele foi irônico, e você sabe que a ironia fere, porque inclusive é uma discussão muito grande, né? Até que ponto nós podemos usar de ironia? Em alguns momentos a gente pode usar de ironia. O próprio Deus usa até de sarcasmo, quando diz que Deus zomba dos ímpios, ri dos ímpios. Deus diz coisas nos salmos em relação aos ímpios que chamam a nossa atenção. Só que Paulo fez isso, versículo 6 ao 13, e do versículo 14 até o 21, o coração pastoral falou mais alto. Porque depois que ele foi irônico com a igreja, ele termina dizendo que o pastor é um pai. E ele vai falar para a igreja de Corinto como um pai. E dizer, olha, como um pai, eu quero dizer que eu amo vocês. E eu quero mostrar para vocês como é que eu agi, como é que eu me comportei. E como um pai, eu quero também dizer para vocês que eu estou pronto a disciplinar vocês. Porque o verdadeiro pai disciplina. Por isso que ele termina esse capítulo 4. Olha aí como é que ele diz o último versículo. O que preferis? Devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Do 14 a 21, ele está falando que o pastor é um pai, mas ele termina dizendo assim, é um pai que disciplina. Porque o pai que não disciplina seu filho, ele não ama seu filho. Se você nunca disciplinou seu filho, não venha dizer que você ama seu filho, que você não ama o seu filho. Como ele deixou a deixa no final do capítulo 4 sobre disciplina, capítulo 5 e 6, que será o próximo bloco temático que a gente vai estudar aqui na igreja, é exatamente o tema da disciplina eclesiástica. Ele vai citar 3 assuntos que estavam acontecendo na igreja e carecia de disciplina. Então vamos olhar aqui para a primeira parte do capítulo e ver aqui exatamente esse tema. O pastor, o ofício de pastor, suas funções e o seu julgamento. Olha como é que ele começa. Portanto, ou seja, assim pois, e esse pois ou esse portanto, está ligando o que ele está falando agora com tudo que ele disse. Principalmente com o verso que diz, portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Paulo disse para a igreja que eles pertenciam à igreja, que eles eram da igreja, não era a igreja que era deles, eles é que eram da igreja.
Só que isso pode levar aqueles irmãos a acharem que se Paulo, se Apolo, se Pedro pertence a eles, isso pode levar aquela igreja a fazer avaliações, julgamentos precipitados em relação aos pastores. A igreja pode agora se colocar num pedestal e dizer: então, se os pastores nos pertencem, se eles nos pertencem, nós podemos julgá-los de qualquer maneira, nós podemos dar opinião, inclusive a palavra aqui tem a ideia de comentar num tribunal, de falar num tribunal. A ideia é, se eles nos pertencem, então nós podemos sim julgá-los. E era o que a igreja de Corinto estava fazendo com Paulo, dizendo: ele não é um apóstolo, ele deu leite para nós, a pregação dele é fraca, ele não tem eloquência. A igreja estava comentando e comentando muitas coisas sobre o apóstolo Paulo, e fazendo julgamentos indevidos em relação ao apóstolo Paulo. Então, Paulo, para corrigir essa problemática que pode acelerar na igreja, tendo em vista o que ele acabou de dizer, ele diz: portanto, todas as pessoas devem nos considerar. E aqui ele está falando dele, de Apolo, de Pedro, dos apóstolos. Por isso que ele coloca no plural, nos considerar. Nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, a igreja julga o pastor? É claro que sim. A igreja fala, avalia? É claro que sim. E no primeiro momento, não há nenhum erro nisso, nenhum problema nisso. Nós precisamos ser avaliados, ser considerados e julgados. E em outros textos do Novo Testamento, das próprias cartas de Paulo, Paulo vai falar sobre isso, que a igreja deve avaliar, sim, os seus pastores, os seus líderes. Mas qual é o ponto aqui? É que quando nós fazemos essa avaliação, nós devemos verificar qual é a escala de valores que nós estamos utilizando. Ele diz: portanto, todas as pessoas devem nos considerar, devem nos avaliar, devem fazer o seu julgamento, mas o que elas devem considerar é que nós somos servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Volta aqui a sua atenção, por favor. Se você vem lendo o capítulo 3 e entra no capítulo 4, lembra que Paulo está usando imagens em relação à igreja e aos pastores? A primeira imagem foi de uma lavoura, de uma fazenda, e os obreiros são servos, diáconos. A segunda imagem de um edifício, e os pastores e os obreiros são os arquitetos, os trabalhadores, os mestres de obra. A terceira imagem foi do templo. E aqueles que procurarem destruir esse templo, Deus vai destruir. Só que agora Paulo dá uma guinada extraordinária na imagem, e ele sai da fazenda, da construção, e ele vai para o ambiente da casa, e também ele vai usar uma imagem dos escravos ou dos servos mais humildes na época do contexto greco-romano. Por quê? A palavra que ele usa aqui para servo não é a mesma que ele usou no capítulo 3. E não é por acaso que Paulo está fazendo isso. Lá no capítulo 3, a palavra que ele usou e que é traduzida como servo é diakonoi, de onde vem a nossa palavra diácono. O que é um diácono? Aquele que serve, é um servo que está a serviço. Mas existia outra palavra, que é a que Paulo está utilizando aqui,
para servo, que em alguns momentos é traduzido como ministro, como servos, é a palavra hiperetes na língua grega. E o que era um hiperetes? Quem gosta de assistir filme aqui vai lembrar muito bem. No contexto greco-romano, principalmente aqui nessa região de Corinto, os gregos criaram um barco que era chamado trireme, e que esse barco era praticamente invencível nas batalhas. Por quê? Por ser veloz mais do que todos os outros barcos que existiam na época. Eles inventaram um barco, uma embarcação, que na parte inferior do barco, eles colocavam, vamos dizer, 50, 100 escravos, remando. Então, esse barco enorme, com vários escravos remando, ele ganhava uma velocidade muito maior do que os outros barcos. Imagina aí um barco sendo remado por 100 escravos. Eles estão lá sentados e cada um remando. O capitão do navio, ele dizia: eu quero que o barco vá mais rápido. O que estava cuidando dos escravos lá embaixo tocava o som e dava a ordem para eles. E eles tinham que remar mais rápido. São os remadores de galés. Quem já assistiu Ben-Hur e tantos filmes sabe o que é isso. Paulo está dizendo que importa que os homens, que as pessoas, que a igreja considere os pastores como esses servos hiperetes, esses remadores de galés. Esses servos inferiores, humildes. Eles não são o capitão do navio, o dono do navio. Eles não são aqueles que estão na prateleira de cima. Eles são os servos mais humildes, aqueles que estão nos porões do navio, na parte mais baixa do navio, e está ali a serviço do capitão do navio, que é quem dá o tom da viagem. É quem diz como é que o navio deve seguir. Se mais rápido, lento, como é que deve ser. Ele diz: nós somos servos. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, hiperetes de Cristo, escravos de Cristo. Esses escravos humildes que estão ali prestando serviço nos navios. Mas é interessante que imediatamente Paulo usa outra palavra. Paulo tinha uma cultura, e é claro que o Espírito Santo de Deus também abençoando a mente desse homem. Ele diz que esses servos de Cristo, que ele está usando a imagem dos navios, dos remadores de galés, eles são encarregados dos mistérios de Deus. E aí ele muda a palavra. E qual é a palavra que ele utiliza aqui? É a palavra oikonomos. O que é um oikonomos? Oiko é casa. E nomos, o administrador da casa. A ideia é um escravo, por isso que é servo, por isso que ele está lembrando do servo. Mas nas casas greco-romanas existia o escravo que cuidava dos demais escravos e de tudo naquela casa. Ele era escravo, mas ele foi escolhido para ser o oikonomos, o administrador da casa. Lembra de José no Egito? Então, Paulo está dizendo que os pastores, eles são servos. Eles são esses remadores de galés, e essa palavra ela vai caminhando e ela vai ganhando o sentido desse administrador de uma casa que está a serviço, é um mordomo, é um servo, é um encarregado, é alguém que está ali a serviço do seu Senhor. Agora faz sentido ler o texto, né? Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados
dos mistérios de Deus. Enquanto o oikonomos, o servo nas casas greco-romanas, eram encarregados, que outra tradução aqui para esse texto é a tradução dispenseiros. Enquanto eles eram encarregados da dispensa, da administração, do cuidado da casa, de toda a alimentação daquela casa, nós, os pastores, eles são dispenseiros, eles são servos encarregados de Cristo Jesus. Que coisa extraordinária. O que é um pastor? O que é um ministro do Evangelho? Ele é servo de Cristo. Ele é um despenseiro, um encarregado, um mordomo, um oikonomos dos mistérios de Deus. E olha a palavra mistério aqui, porque ele está lembrando o que ele falou anteriormente. Qual foi o mistério que foi revelado? Cristo, o Evangelho. Os mistérios de Deus aqui é tudo aquilo que ele já disse lá no capítulo 2. Essa sabedoria de Deus, o Evangelho que foi revelado em Cristo Jesus. É mistério porque estava oculto ao longo das eras, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, toda vez que você pensar num pastor, o que é um pastor? É apenas um servo na fazenda, um empregado na construção, é um mordomo na casa do Senhor. Isso é um pastor. Agora, ele é o dono da fazenda? Não. Ele faz o que quer na fazenda? Não. Ele é o dono da obra? Não. Ele faz o que quer na obra? Ele vai fazer o projeto do jeito que ele quiser? Não. Ele é o dono da casa? Claro que não. Ele é responsável pela comida que vai para a mesa? Sim, mas não é ele que providencia a comida. Quem providencia a comida é o dono da casa. E quem diz o que vai para a mesa não é ele, é o dono da casa. Esse é o ponto. A despensa, ela vai ser cheia de acordo com aquilo que o dono da casa quer. E a comida de acordo com o que ele quer. Ele é apenas um administrador, um servo, um mordomo que está administrando e cuidando daquela casa para o dono, que é Cristo. Aí, com essa imagem em mente, olha o que Paulo diz no versículo 2. Além disso, o que se requer dos despenseiros, ou de todos aqueles que têm essa responsabilidade, é que sejam encontrados fiéis. O que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O servo na fazenda, o trabalhador na construção, o mordomo na casa, ele vai ser colocado ali e ele precisa ser fiel. E a palavra que Paulo está utilizando aqui é exatamente a palavrinha que eu disse, pistos. O que se requer dos despenseiros, dos encarregados, dos servos de Cristo, é que eles sejam pistos, fiel. Que eles sejam fiéis. Veja, meus irmãos, por que Paulo está dizendo isso? Lembre-se que o contexto é que a igreja estava julgando o apóstolo Paulo, e o capítulo vai deixar muito claro isso. E o que a igreja estava julgando em Paulo? A igreja estava julgando em Paulo que Paulo não era um pregador eloquente. A igreja estava julgando em Paulo que a sua mensagem era leite. A igreja estava comparando os obreiros e tomando partido entre os obreiros, fazendo julgamentos dos obreiros, avaliações. E Paulo vai dizer, não há problema em você fazer avaliação ou julgamento, mas o que a igreja pode e deve verificar é
se esse obreiro ele está sendo fiel. E outra coisa, não é pura e simplesmente fiel a ela, é fiel ao dono da casa. É fiel a Cristo, aquele que chamou. Esse é o ponto. Então ele diz, além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente, que sejam fiéis. Não eloquência, não sucesso, não capacidades extraordinárias, não um ministério conhecido mundialmente. O que a igreja deve e precisa buscar nos pastores é a fidelidade. Fidelidade na administração dos mistérios de Deus, na proclamação do mistério de Deus. Na hora que o dono da casa escolhia dentre os escravos um escravo e dizia, a partir de hoje você vai ser o meu escravo mor, você vai ser o oikonomos, o administrador da casa. A única coisa que aquele senhor queria é que aquele escravo fosse fiel a ele. Fiel à comida que ele botou na despensa, que deve vir para a mesa. Fiel no tratamento para com os demais escravos. Fiel na tarefa que lhe foi dispensada. Mas a igreja de Corinto estava entendendo tudo errado. Paulo era fiel. Paulo era um pregador fiel. Paulo expunha a palavra de Deus. Paulo estava falando dos mistérios de Deus. Paulo estava ensinando o evangelho para aquela igreja, pregando Cristo para aquela igreja, mas aquela igreja, com o seu julgamento indevido, com a sua avaliação indevida, e agora que Paulo disse que era deles, poderia piorar, aquela igreja estava olhando para Paulo, olhando para Apolo, olhando para Pedro e fazendo julgamentos em coisas que são periféricas. Quando a igreja avalia um pastor, ela não deve avaliar porque ele é doutor, porque ele é famoso, porque ele tem um ministério grande. A igreja deve perguntar, ele é fiel? Ele é fiel quando ele tira o alimento da despensa e coloca na mesa? Ele é fiel quando ele expõe a palavra de Deus para o rebanho? É isso que a igreja tem que avaliar. Exclui as outras coisas? Não. Não é que exclua as outras coisas. Pecado tem que ser tratado e tantas outras coisas têm que ser avaliadas. Mas o ponto aqui é, cuidado para você não estar julgando os obreiros por coisas que são periféricas e você pode estar descartando ou cancelando um obreiro, mesmo ele sendo fiel à palavra de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos, porque nós não somos diferentes da igreja de Corinto. A gente avalia os pastores, os pregadores, pela quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais. A gente avalia pelos diplomas que ele adquiriu. A gente avalia pela eloquência. A gente avalia pelo tamanho da igreja. A gente avalia por tantas coisas, quantos livros ele escreveu e tal, quantas conferências ele prega. Mas é muito raro a gente parar para, de fato, perguntar assim, ele é fiel? Ele é realmente fiel? E eu gostei de uma palavra do Dr. Augusto Nicodemos, quando ele disse assim, um pastor pode ser pastor lá no interior, interiorzinho do Rio Grande do Norte, pequenininho, um distrito, e a igreja dele é pequena, simples, humilde, ele nunca deu entrevista, ele nunca escreveu um livro, ele não faz lives, ele não está nos congressos, mas aquele homem ali pode ser fiel. E está sendo fiel ao chamado. E está pastoreando as ovelhas, está cuidando das ovelhas, está alimentando as ovelhas. E naquele dia, que é o que Paulo vai colocar aqui, o Senhor vai mostrar a fidelidade daquele homem.
E o outro bacana pode ser escritor, conferencista, doutor, pode ser isso, aquilo, outro. A igreja está bombando, ele é o cara aclamado, milhares de seguidores, mas ele fazia tudo para a sua própria glória. Ele não era fiel ao Senhor. Ele não era fiel na administração da casa do Senhor. Ele fazia tudo para a sua glória. Aí Paulo diz, cuidado, veja a fidelidade do obreiro. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Que vivam fielmente. Em nome de Jesus, avalie isso nos seus pastores. Avalie isso na liderança. Reforço. Pecado tem que ser punido, tem que ser tratado. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é avaliações indevidas, comparações indevidas. É elogiar um em detrimento do outro, porque os ministérios são diferentes. A gente precisa parar para refletir. Aí Paulo, ele falou o que é o pastor, ele falou qual a função do pastor, ele é esse oikonomos, ele é esse despenseiro, esse mordomo que cuida da casa e que serve a comida. Aí ele diz, agora eu queria colocar uma coisa para vocês. O julgamento dos obreiros, dos pastores, geralmente acontece por 3 viés. E Paulo vai falar desses 3 viés aqui. Primeiro, o julgamento dele mesmo. Ele se julgando, ele se avaliando. Segundo, o julgamento da igreja ou das pessoas. E terceiro, o julgamento de Deus. E aí Paulo vai dizer nesse texto que para ele não importa, e a gente vai ver por quê. Tenha calma, não julgue Paulo antecipadamente. Não importa o julgamento da igreja e não importa o julgamento que ele mesmo faz. O que importa é o julgamento do Senhor. E ele vai apontar aqui para o julgamento escatológico, para o dia de juízo, para aquele grande dia que ele já falou no capítulo 3. Quando o Senhor vai provar a obra de cada um. Ali sim é que a gente vai saber quem foi fiel ou não. Não é agora. Não é agora. É naquele dia. Então, olha aí como é que ele diz. Depois que ele falou, definiu o que é o pastorado, definiu qual é a função, cuidar da casa, alimentar aqueles que pertencem à casa, ele diz assim, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Pouco me importa ser julgado por vocês. Eu sei que eu estou sendo julgado por vocês. Paulo está constatando o julgamento. E ele está dizendo que existe. Só que ele diz, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. E a ideia na língua grega é por qualquer dia em tribunal humano. De ser levado a tribunais, de ser interrogado. A expressão aqui, a ideia que Paulo coloca é, pouco me importa ser interrogado por vocês, inquirido por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Eu não me importo com isso. Existe isso? Existe. Existe a avaliação da igreja? Existe. Existe a sabatina da igreja? Existe. O pastor deve se excluir disso? Não. Mas o pastor não pode depender dessa avaliação, dessa sabatina, desse julgamento, seja da igreja, seja do tribunal humano. Aí ele diz, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Olha os 3 julgamentos. O julgamento da igreja,
o julgamento dele, e ele vai concluir falando sobre o julgamento de Deus. Agora, por que ele está dizendo isso? Porque eu sei o que está passando na sua cabeça, que passou na minha também, e da grande maioria dos leitores desse texto. Paulo está sendo arrogante, né? Paulo está sendo, assim, de uma arrogância, de uma presunção fora do comum. Quem é Paulo para dizer que não se importa com o julgamento de ninguém? E isso leva muitos pastores, muitos obreiros, a dizer assim: eu não estou nem aí com o que estão falando a meu respeito. Calma, tenha calma. Não é necessariamente isso que Paulo está dizendo aqui. A avaliação da igreja, o julgamento da igreja é importante em muitos momentos. E em outros textos, Paulo vai colocar isso. Mas o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é colocando não só ele no seu devido lugar, mas a igreja no seu devido lugar, nesse aspecto de julgar a fidelidade ou o ministério de alguém. Então ele diz: porquanto, ainda que esteja consciente que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Qual é o julgamento que verdadeiramente importa? É a sabatina da igreja do Pirangi? É o julgamento no plenário do presbitério? É o julgamento nas redes sociais? O cancelamento que é feito hoje nas redes sociais? Ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês, ser julgado por mim mesmo, porque quem julga, quem vai julgar de fato é o Senhor. Ou seja, nesse aspecto, o que Paulo está dizendo é: existe avaliação? Existe. Agora, pastor, não dependa dessa avaliação. Se avalie diante de Deus. O que ele está dizendo é que a avaliação da igreja, ela pode ser indevida, e a minha própria avaliação pode ser indevida. Eu posso estar fazendo uma avaliação de mim mesmo, como ele está dizendo aqui, a minha consciência não está acusando, eu estou achando que estou fazendo um ministério maravilhoso, e naquele dia o Senhor vai dizer: foi palha, foi feno, foi madeira, não foi ouro. E provou no fogo e mostrou. Mas eu achava que estava abafando. Eu achava que estava fazendo a coisa mais certa. Paulo está dizendo: nós precisamos ter consciência de entender que o nosso julgamento pode ser errado, pode ser precipitado, pode ser indevido, e a gente precisa ter muito cuidado, porque quem pode fazer o julgamento correto é só o Senhor. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós somos muito rápidos, céleres, para abrir a boca e dizer que fulano não é um homem de Deus, que não é um servo do Senhor, para fazer esse tipo de julgamento em relação às pessoas. E Paulo está dizendo: você não pode fazer isso. Você não pode e não deve fazer isso. Porque esse oikonomos, esse servo, não é seu, é de Cristo. Quem avalia o servo não é você, é Cristo. E Ele é quem sabe. Ele é quem sabe. Há poucos dias uma pessoa chegou atrasada no trabalho e o outro funcionário disse assim: chegando atrasado, né? E ele disse assim: ainda bem que eu não lhe devo satisfação, eu devo satisfação ao dono. Você é empregado como eu. É isso que Paulo está dizendo aqui, meu irmão. O que Paulo está dizendo aqui é: a igreja precisa avaliar? Sim.
Mas cuidado para a sua avaliação não estar indo além do que você pode avaliar. Só quem pode dizer se é servo, se não é servo, se é fiel, se não é fiel, é o Senhor. Eu também não posso me julgar, porque a minha consciência pode estar tranquila, eu posso estar justificando a mim mesmo, mas naquele dia o Senhor vai mostrar. Aí ele diz, assim, nada julgueis antes da hora devida. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente precisa esperar esse dia. A gente precisa deixar que Deus, de fato, diga quem é quem. Não sou eu que vou dizer. Não é você quem vai dizer. Você não pode dizer que fulano é um grande homem de Deus, é um servo fiel. Por que você está dizendo isso? Por causa das pregações dele, por causa dos livros, por causa do ministério, do tamanho da igreja, e você afirma que aquela pessoa ali é fiel. Aí o outro tem um ministério pequeno, não tem fama, não prega bem. Aí você diz, isso aqui só pode ser um amaldiçoado, isso aqui Deus não está com ele. Como é que você pode dizer isso? Como é que você pode fazer essa avaliação? Ele diz, então, não vamos julgar nada antes do tempo. Quem vai dizer que eu sou apóstolo, não são vocês, é o Senhor. Quem vai dizer quais foram as motivações do meu coração quando preguei a palavra para vocês, quando ensinei a vocês, quando plantei a igreja, não são vocês, não sou eu, é o Senhor. Então, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que estava em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Naquele dia. Lembre, meu irmão, o texto tem um contexto. E Paulo vem falando desse dia, desse julgamento, desde o capítulo 3. E lá no capítulo 3, ele diz que os pastores vão chegar diante do Senhor. Não tem nada a ver com julgamento de salvação aqui, por favor. É julgamento dos obreiros, da obra dos obreiros. Aí a igreja estava lá dizendo assim, meu pastor, ou o pastor fulano de tal, olha o tamanho da obra que ele fez, olha o ministério dele, esse é um homem de Deus, esse realmente é ungido, esse realmente é isso, é aquilo outro. Julgou pelo ministério. Aí, chegou diante do Senhor, o Senhor disse, bota no fogo. Aí o fogo... Você foi salvo, meu filho, mas o que você fez é palha. Você está salvo. Por misericórdia, por graça, salvação é graça, não é obra. Não. Você é salvo por graça, mas o seu ministério foi palha. Para cá. Aí vem aquele outro, que estava todo mundo metendo pau porque não tinha a mesma desenvoltura, o mesmo brilho. Aí o Senhor olhou e disse, prova a obra dele, ouro. Por quê? Porque ele foi aquele servo que o que estava na despensa, ele trouxe para a mesa da casa. Ele foi aquele servo que quando o capitão do navio dizia mais rápido, ele remava mais rápido, mesmo diante das suas debilidades. Ele foi aquele serviçal na fazenda que arou a terra, que colocou a semente certa, que agiu da forma correta. Ele foi aquele trabalhador na obra que não era remanchão, ele fez a coisa certa. Ninguém valorizou, mas o Senhor estava vendo o trabalho dele, a obra dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz que naquele dia que o Senhor vai julgar os pensamentos, as intenções do coração, só Deus julga isso. As intenções do coração. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Cada pessoa. Como eu disse, esse texto aqui, ele é muito rico e desafiador para mim e você.
pregar expositivamente é bom por causa disso aqui. Eu estou aqui exposto diante da igreja e estou pregando um sermão para mim, no espelho da palavra. Não escolhi o texto vem numa sequência. E eu tenho que pregar para mim mesmo. O texto está dizendo assim: você é servo? Você é fiel? Você tem feito como eu pedi? É isso que o texto está dizendo. Então eu queria tirar daqui algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Em primeiro lugar, cuidado com o julgamento indevido. Nós somos céleres demais para julgar o outro, para falar. Irmão, se tem uma coisa que é problema, principalmente de crente, chama-se se intrometer e julgar ou avaliar a vida do outro. Pense numa coisa que crente gosta de fazer. É avaliar a vida do outro, é julgar a vida do outro, principalmente dos pastores. Todo pastor sabe disso. Tem textos aí, tem reflexões na internet, falando, se o pastor vem de paletó é porque ele é orgulhoso, se ele não vem de paletó é porque ele é desmantelado, se ele prega 1 hora é porque ele é prolixo, se ele prega 20 minutos é porque ele não tem conteúdo. Nunca o pastor está no ponto. Sempre vai ter alguém reclamando e dizendo alguma coisa. Dizendo alguma coisa. Mas o ponto é, meu irmão, o que você está avaliando? O que você está julgando? O paletó do pastor? O português do pastor? Você está avaliando o tempo do sermão? Tem gente que se preocupa mais com o tempo do sermão do que com o conteúdo. O que você está julgando? O que você está avaliando? Você, meu querido, que está assistindo agora, você está avaliando os pastores por causa dos seguidores que ele tem, dos livros que ele escreveu, do tamanho do templo da igreja que ele pastoreia? Cuidado com esse julgamento. Cuidado, meu querido irmão e minha querida irmã, com essa cultura do cancelamento que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Principalmente com o advento das redes sociais. Tudo é levado para as redes sociais. E na hora que coloca nas redes sociais, muita gente vem apresentando os seus julgamentos, as suas avaliações, sem o contexto devido, sem ouvir a outra pessoa, e você já vai dando o seu julgamento, a sua posição, sem avaliar. Sem avaliar. Desde o ano passado que alguns pastores norte-americanos estão aí na berlinda, no mundo. John MacArthur, Douglas Wilson e tantos outros. Até colocaram no grupo da nossa UMP um vídeo do pastor Iago falando sobre os pastores, abusadores ou que escondem abusos na igreja. E aí o pessoal fica compartilhando e jogando adiante. E eu não estou dizendo que é errado você compartilhar, não. Agora, você conhece toda a história? Será que nós temos realmente capacidade para dizer que Dr. John MacArthur, que é pastor há mais de 50 anos, que começou aquela igreja com 200 membros, hoje a igreja tem um ministério no mundo inteiro, um homem que já expôs a Bíblia 3 vezes na igreja dele. Será que John MacArthur é um tremendo pilantra, mentiroso? Pode ser. Mas será que eu estou devidamente balizado para cancelá-lo? Por causa de um problema na igreja dele e que alguém disse que ele escondeu? Será que de fato ele escondeu?
Será que o reverendo Douglas Wilson, um homem que tem um ministério no mundo inteiro, que a coleção dele sobre família é uma coleção que abençoa milhares de pessoas no mundo inteiro, um homem bíblico, reformado, um pregador da palavra de Deus, será que você pode chegar e dizer que ele não é um homem de Deus, simplesmente porque alguém vai e joga na internet de que ele escondeu um caso na igreja? Você participou da reunião do conselho? Você leu todas as atas? Você ouviu o tribunal? Então, cuidado para você não estar fazendo julgamento precipitado. Cuidado. Eu não estou dizendo que os pastores lá não possam ter errado. Pode ter errado. Agora, eu só deveria dar minha opinião depois que eu tivesse na minha mão todas as informações cabíveis, possíveis, necessárias, para eu dizer, realmente, eles precisam ser punidos. Mas o que a gente faz? Joga na internet, você já vai lá, comenta, já cancela, já começa a falar mal, já começa a dar sua opinião sobre assuntos da igreja que você não tem noção de como é tratado, de como é o processo. E aí, quando o conselho da igreja toma uma decisão e chega diante do púlpito, e aqui na nossa igreja nós já passamos por isso inúmeras vezes, quase todas as vezes que o conselho toma uma decisão, principalmente quando diz respeito à disciplina, sempre tem alguém que não esteve aqui, que não acompanhou, que não tem nem vida na igreja, não participa nem do dia a dia da igreja, mas sempre tem alguém para dizer assim, o conselho errou. Ah, o conselho escondeu, o pastor fez isso, o presbítero fez aquilo. Meu irmão, cuidado com esses julgamentos precipitados. Cuidado. Cuidado com essa cultura do cancelamento. Ah, pastor, nós temos que esconder pecado? Jamais. Seja dos pastores, seja dos presbíteros, dos diáconos, dos membros, jamais. Mas você não pode dizer que a igreja está escondendo pecado quando você não conhece todo o processo. Quando você não sabe como aquilo está sendo tratado. Principalmente no contexto de uma igreja presbiteriana, que não é congregacional, é conciliar, que os assuntos são tratados no conselho. Nesses 10 anos que eu estou aqui em Pirangi, quantos assuntos foram tratados no conselho? Que não foram trazidos para a igreja, nem nunca vai ser, porque eram assuntos privados do conselho, que diz respeito ao conselho da igreja e às pessoas que estavam envolvidas. O presbítero Tiago, com mais de 15 anos no conselho, sabe também o que é isso. No presbitério e tantas coisas. Cuidado com o julgamento. Segunda coisa. Você já parou para pensar o que é um pastor? Qual a sua função? E quem julga esse pastor? Reflita, meu irmão. Eu não estou dizendo que você vá escutar o que eu digo, ou o que fulano, Beltrano diz, não. Leia a Bíblia. Veja o que Deus diz a respeito dos pastores, dos líderes. Veja o que Deus diz. Não é o que você diz, não é o que você pensa, não é o que você acha, é o que Deus diz. O que é um pastor? Qual a função? E como ele deve ser julgado? E quem tem competência para julgá-lo? Esse é o ponto. A outra coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueça que existe um dia de juízo. Paulo está sendo escatológico aqui. Às vezes nós queremos apressar as coisas. Às vezes nós queremos agir com o braço da carne. O que Paulo está dizendo é, não julgue nada antes do tempo, meu irmão. Porque quando você julga antes do tempo, você pode estar julgando de forma indevida, e você está querendo se colocar no lugar de Deus, que é quem vai fazer esse julgamento da forma correta, no tempo certo, e vai avaliar
de acordo com a vontade, a santidade do Senhor. Existe um juízo. Eu citei o caso aqui dos pastores. Se John MacArthur errou, se Douglas Wilson errou, se tantos outros têm errado ao longo da história, ok, tem provas, foi algo visível, foi algo público, tem toda a prova, ele deve ser disciplinado. Agora, os tribunais humanos podem errar. E naquele dia o Senhor vai julgar de fato o coração daquele homem. O Senhor vai julgar. Então, creia nisso, meu irmão. Você não é juiz, não seja juiz de ninguém, não queira ser juiz de ninguém. Até porque com a medida que você julga o outro, você vai ser medido. E nós sempre temos a tendência de avaliar o outro com muita dureza, muita rudeza, e quando é em relação a nós, nós somos mais silentes, né? Quando é em relação ao outro, cacete nele. Agora, quando é comigo, não, eu não queria fazer, foi a circunstância e tal, tem que entender, e não sei o quê. Cuidado, querido. E para você, pastor, para mim que sou pastor, para os presbíteros que estão aqui, para os pregadores, meus irmãos, não é que nós devemos desprezar a avaliação da igreja. A avaliação da igreja é importante. E quando a igreja está falando, você deve colocar as barbas de molho. Agora, você não deve colocar aquilo ali como um peso maior. Se está falando, se está comentando, volte-se para o joelho em oração, vá ler a Bíblia, considere as pessoas que realmente são homens de Deus, mulheres de Deus, que estão chamando a sua atenção, e se você reconhece que errou, se você está vendo que errou, se coloque diante do Senhor antes que seja tarde. Se quebrante, ore, fale com Deus. Porque o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, meu amado irmão e colega de ministério, é fidelidade. Deus não nos chamou para ser famoso, Deus não nos chamou para ter um ministério grande, Deus não nos chamou para sermos eloquentes, Deus nos chamou para sermos fiéis. E a grande pergunta que eu e você temos que responder diante do espelho todo dia é: eu estou sendo fiel ao meu chamado, ao que Deus escolheu para mim? É essa a pergunta. É essa a pergunta. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no meu coração e no seu. Que o Espírito Santo de Deus nos livre de julgamentos indevidos, precipitados, maliciosos, malignos até. Que Deus nos livre dessa cultura do cancelamento que está acontecendo nos nossos dias. Que Deus nos constranja, principalmente a nós, os ministros, a sermos mordomos fiéis. Fiéis ao Senhor da igreja, fiéis aos servos que Ele colocou sobre nós. Eu sou tão servo quanto você, apenas com a tarefa de cuidar de vocês. Mas você é servo e eu sou servo. E o ponto de Paulo é: um servo não julga o outro. Quem julga o outro é o dono, é o Senhor. E eu concluo, irmãos, com apenas uma pastoral para você, por favor. Eu não posso deixar de dizer isso. Meu querido, minha querida irmã, não exponha a nudez da igreja nas redes sociais. Existe um fórum devido para se tratar as coisas. Você sabe de abuso na igreja? Seja mulher, seja homem de verdade, e denuncie e venha no conselho. Agora não fique insinuando no grupo de WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram, nem nas redes sociais, não, expondo a igreja do Senhor, porque um dia o Senhor vai pedir conta a você. Um dia o Senhor vai pedir conta a você. Ele vai pedir conta dos pastores, se isso estiver acontecendo, vai. Mas não tenha dúvida que você que está expondo a nudez da noiva de Cristo, você que está sendo pedra de tropeço na casa do Senhor,
Você que está fazendo com que as pessoas não venham mais para a casa do Senhor, por causa da sua língua ferina e maldosa, não tenha dúvida que o Senhor vai chamar você para prestar conta diante dele. Hoje, meus irmãos, é triste isso, por isso que eu estou ressaltando, é triste o que está acontecendo. A gente usa as nossas redes sociais para o mal, Deveria usar para a glória de Deus, para pregar o evangelho, mas a gente usa para o mal. Não tem coragem de dizer na cara, não tem coragem de denunciar, não tem coragem de agir no fórum devido e fica mandando recado, brincadeirinha de moleque na rede social. Um dia, no juízo final, Papai do Céu vai botar diante de você o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp e vai pedir contas do que você está fazendo ali, do julgamento que você está fazendo ali. E é uma coisa muito simples, o que dizia Francis Schaeffer. Sabe o que Francis Schaeffer dizia? Naquele dia do juízo, imagine o seguinte: todos nós andamos com um gravador. E toda vez que você faz uma afirmação moral em relação ao outro, Papai do Céu grava. Então eu digo assim, Júlio é isso, aquilo, aquilo outro. Papai do Céu gravou. Tiagão é assim, assim, assim. Papai do Céu gravou. A irmã fulana é assim, assim, assim. Papai do Céu gravou. Quando chegar naquele dia, Francis Schaeffer dizia, é uma ilustração, que Papai do Céu vai pegar o gravador e vai apertar a tecla play e vai dizer assim, como você se avalia naquilo que você avaliou nos outros? Como é que você vivia? À luz do que você disse e do que você avaliou e você julgou nos outros. Eu pergunto, o que você vai responder e como você vai ficar? Você avaliou pastor, presbítero, diácono, seus irmãos, todo mundo. Ok, foi gravado. Como você vai se avaliar quando o Papai do Céu mostrar as suas falas e você mesmo sendo julgado pelas suas palavras? Vamos ficar de pé para a gente orar?